Imagine uma cena silenciosa no deserto. Um homem caminha lentamente em direção ao tabernáculo. Em suas mãos, ele leva um animal inocente. O coração dele está pesado, porque ele sabe que não está indo ali apenas cumprir um ritual. Ele está indo diante do Deus Santo de Israel, carregando a culpa do seu próprio pecado. E então, surge a grande pergunta: como um homem impuro poderia se aproximar de um Deus perfeitamente santo e continuar vivo? É essa pergunta que está por trás de todo o livro de Levítico. Para muitos, Levítico parece um livro difícil, cheio de leis, ofertas, sacerdotes, sangue, purificações e detalhes, que à primeira vista parecem distantes da nossa realidade. Mas, quando olhamos com atenção, descobrimos que esse livro revela uma das mensagens mais profundas de toda a Bíblia. O pecado cria distância entre Deus e o homem, mas Deus mesmo estabelece o caminho para que o pecador possa se aproximar dele. Neste vídeo, nós vamos entrar na história completa de Levítico. Vamos entender o sistema de sacrifícios, o papel dos sacerdotes, o significado do altar, a importância do sangue, as leis de pureza, o chamado à santidade e o motivo pelo qual Deus exigia tanta reverência do seu povo. Levítico não é apenas um livro sobre rituais antigos. É um livro sobre presença, santidade, culpa, perdão e aproximação. E no final, você vai perceber que cada sacrifício, cada oferta e cada detalhe apontava para uma verdade muito maior. Deus é santo, o pecado é sério, mas existe um caminho para o homem se aproximar da presença de Deus. Israel está no deserto, o Egito ficou para trás, o mar já foi atravessado, o Sinai já tremeu diante da voz de Deus e a glória do Senhor agora habita no meio do acampamento. No centro de tudo está o tabernáculo, a tenda sagrada, o lugar onde Deus decidiu manifestar a sua presença entre um povo recém-liberto, mas ainda marcado pelo pecado. E é aqui que Levítico começa. Não com uma batalha, nem com uma viagem, mas com uma pergunta silenciosa que pesa sobre todo o acampamento. Como um pecador pode se aproximar de um Deus santo? Nos capítulos 1 a 3 do livro de Levítico, a cena se abre diante da tenda da congregação. O texto começa dizendo: chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação. Esse detalhe ele é decisivo. Em Êxodo, Deus havia falado do monte, cercado por trovões, fogo, fumaça e temor. Agora, ele fala de dentro do tabernáculo. O Deus Santo está no meio do povo. Mas a aproximação não acontece de qualquer maneira. Existe um caminho, e esse caminho começa no altar. A primeira imagem é a de um israelita, caminhando em direção à entrada da tenda. Ele não vem de mãos vazias. Traz do seu rebanho um animal sem defeito. O texto diz que, se a oferta fosse holocausto de gado, deveria ser um macho sem defeito, apresentado à porta da tenda, para que seja aceito perante o Senhor. A cena é simples, mas pesada. O homem se aproxima, coloca a mão sobre a cabeça do animal, e aquela oferta passa a representar a vida entregue diante de Deus. A imposição das mãos indicava identificação. O ofertante se apresentava diante de Deus, reconhecendo que aquela vida seria oferecida em seu lugar. O animal não era tratado como objeto comum, mas como a oferta que tornava possível a aproximação do pecador diante da santidade do Senhor. Então o animal era morto perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, pegavam o sangue e o aspergiam ao redor do altar. O sangue aparece logo na entrada do livro, mostrando que a vida precisava ser entregue para que o homem culpado pudesse se aproximar. Depois, o animal era preparado, suas partes eram colocadas sobre a lenha e tudo subia em fumaça diante de Deus. O texto chama essa oferta de aroma agradável ao Senhor. O holocausto era uma oferta completamente queimada. Nada ficava para o ofertante. Tudo subia diante de Deus. O animal inteiro era entregue no altar,
como sinal de consagração total. Visualmente, Levítico começa com fogo, sangue, fumaça e silêncio. O pecador não entra correndo na presença de Deus. Ele para diante do altar. Ele vê a vida sendo entregue. Ele vê o sangue derramado. Ele entende que a presença do Senhor é graça, mas também é santidade. O texto também mostra que essa oferta podia vir do gado, do rebanho ou das aves. Quem tinha mais podia trazer um novilho. Quem tinha menos podia trazer uma ovelha, uma cabra, uma rola ou um pombinho. O princípio permanecia o mesmo. O homem se aproximava com aquilo que Deus havia permitido, e o sacerdote conduzia a oferta segundo a ordem do Senhor. O culto não nascia da criatividade humana, nascia da palavra de Deus. Depois do holocausto, o capítulo 2 apresenta a oferta de cereais. Agora, o ofertante não traz um animal, mas flor de farinha, azeite e incenso. Uma parte é tomada pelo sacerdote e queimada sobre o altar como memorial. O restante pertence aos sacerdotes. A oferta de cereais vinha do trabalho da terra, do alimento preparado, da colheita transformada em gratidão. Essa oferta mostrava que o homem não entregava a Deus apenas sacrifícios de sangue. Ele também apresentava o fruto do seu trabalho. O campo, a farinha, o azeite, o pão e a colheita entravam na história como testemunhas de que tudo vinha do Senhor. O israelita não adorava apenas quando pecava ou temia o juízo. Ele também adorava, reconhecendo que o alimento sobre sua mesa, a força das suas mãos e o sustento da sua casa pertenciam a Deus. O capítulo 2 ordena que toda a oferta de cereais fosse temperada com sal. O texto diz: "Não deixarás faltar à tua oferta de cereais o sal da aliança do teu Deus." O sal, no mundo antigo, estava ligado à preservação, permanência e fidelidade. Ao aparecer na oferta, ele lembrava que aquele culto estava dentro de uma aliança. Israel não oferecia algo a uma divindade distante. Aproximava-se do Deus que o havia libertado, e agora habitava no meio dele. Em seguida, o capítulo 3 apresenta aí a oferta pacífica. O animal ainda é levado ao altar. O ofertante ainda impõe a mão sobre a cabeça da oferta e o sangue ainda é aspergido ao redor do altar. Mas essa oferta tem um sentido de comunhão. Algumas partes são queimadas ao Senhor, especialmente a gordura, chamada no texto de alimento da oferta queimada ao Senhor. Outras partes pertenciam aos sacerdotes e, em outros textos da lei, vemos que o ofertante também participava de uma refeição sagrada. A oferta pacífica mostra comunhão restaurada dentro da aliança. Depois do sangue, depois do altar, depois da parte que sobe ao Senhor, há a ideia de paz e participação. O Deus Santo não apenas permite que o pecador sobreviva diante dele, ele abre caminho para relacionamento. Assim, os 3 primeiros capítulos desenham o coração de Levítico. O holocausto mostra entrega total. A oferta de cereais mostra gratidão e consagração do trabalho. A oferta pacífica mostra comunhão, mas todas acontecem diante do mesmo cenário: o tabernáculo, o altar, os sacerdotes, o sangue, o fogo e a presença de Deus no meio do acampamento. O livro não está apenas ensinando rituais antigos, está formando a mente de Israel. Cada família que caminhava até o altar aprendia que Deus era santo. Cada animal sem defeito lembrava que o Senhor não deveria receber qualquer coisa. Cada mão colocada sobre a cabeça da oferta mostrava que pecado e aproximação com Deus não eram assuntos leves. Cada chama subindo no altar ensinava que a vida do povo precisava ser colocada diante do Senhor. E assim, Levítico começa. Não com o homem procurando Deus do seu próprio jeito, mas com Deus chamando Moisés e revelando como o pecador poderia se aproximar. O altar aparece como a primeira resposta. Antes da festa existe sangue. Antes da comunhão existe sacrifício. Antes da paz existe entrega. O Deus que habita no meio do povo abre um caminho, mas esse caminho ensina que a sua presença deve ser tratada com reverência. Antes de continuarmos, eu quero te pedir algo de coração.
Esse vídeo que você está assistindo não nasceu do nada. Foram horas de preparação para trazer a palavra de Deus com clareza, com respeito e com profundidade. E se isso está te ajudando, a melhor forma de você apoiar esse trabalho é bem simples. Curtir o vídeo, deixar um comentário aqui embaixo e, se aparecer para você, clica no botão Hype. Leva só alguns segundos. Isso faz muita diferença. Cada curtida, cada comentário e cada apoio nesse botão faz diferença. Quando você comenta, você me mostra que esse esforço valeu a pena. E mais do que isso, você ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas, porque o YouTube entende que esse conteúdo tem valor e passa a entregar para mais gente. E no caso do botão Hype, esse apoio pode dar ainda mais visibilidade ao vídeo, ajudando o conteúdo a ganhar destaque e alcançar pessoas que talvez nunca encontrariam essa mensagem sozinhas. Ou seja, com um gesto simples, você não apoia apenas o canal, mas também coopera para que a palavra de Deus chegue mais longe. Então comenta algo do seu coração ou comente exatamente assim: a palavra de Deus é maravilhosa e fiel. Obrigado pelo seu apoio. Agora sim, voltando para o livro. Depois que o altar aparece como o caminho de aproximação, Levítico conduz o povo para uma verdade ainda mais profunda. Aproximar-se de Deus não era apenas trazer uma oferta. Era reconhecer que o pecado carregava culpa, contaminava a comunhão e precisava ser tratado diante do Senhor. O fogo continuava aceso. Os sacerdotes permaneciam diante do tabernáculo. E agora o livro começa a mostrar o que acontecia quando a culpa surgia no meio do povo. Nos capítulos 4 a 7 do livro de Levítico, a narrativa entra nas ofertas ligadas ao pecado, à culpa e à responsabilidade. O capítulo 4 começa com o Senhor falando novamente a Moisés. E a primeira situação apresentada é clara: quando alguém pecar por ignorância contra algum mandamento do Senhor. O texto não começa falando de rebeldia aberta, mas mostra que até o pecado cometido sem plena intenção precisava ser levado a sério. Se o sacerdote ungido pecasse, sua culpa atingia o povo, porque ele era o homem que ministrava diante de Deus. Nesse caso, deveria trazer um novilho sem defeito, como oferta pelo pecado. A cena volta para a entrada da tenda. O sacerdote coloca a mão sobre a cabeça do animal. O animal é morto perante o Senhor e parte do sangue é levada para dentro do santuário. O sangue é aspergido diante do véu, colocado nas pontas do altar do incenso, e o restante é derramado à base do altar do holocausto. Essa cena mostra que o pecado do sacerdote não era tratado como algo privado e sem consequência. O homem que servia no lugar santo também precisava de purificação. O sacerdote que intercedia pelo povo também era pecador. A culpa dele tocava o serviço sagrado, e por isso o sangue era levado para mais perto do interior do tabernáculo. A oferta pelo pecado tinha função de purificação. Em Levítico, o pecado não é visto somente como uma ação errada, mas como algo que mancha, contamina e precisa ser removido da presença do Deus Santo. Por isso o sangue aparece em lugares específicos, mostrando que a culpa precisa ser tratada diante de Deus. Depois, o texto mostra que, se toda a congregação de Israel pecasse por ignorância, também haveria sacrifício. Mesmo que o erro estivesse oculto aos olhos da Assembleia, quando fosse conhecido, a comunidade deveria agir. Os anciãos colocariam as mãos sobre a cabeça do novilho diante do Senhor, e o sangue seria levado ao tabernáculo. A cena deixa claro que o pecado podia ultrapassar o indivíduo e atingir a coletividade. Israel era um povo de aliança vivendo diante da presença de Deus. Em seguida, o capítulo 4 desce para outras situações. Se um líder pecasse, deveria trazer um bode sem defeito. Se uma pessoa comum do povo pecasse, deveria trazer uma cabra ou uma cordeira sem defeito. O gesto se repete: mão sobre a cabeça da oferta, morte do animal, sangue colocado nas pontas do altar, gordura queimada ao Senhor. E em várias dessas cenas, a frase final reaparece como alívio no meio da gravidade. O sacerdote por ela fará expiação e lhe será perdoado. Essa repetição é importante. O livro mostra a seriedade do pecado, mas também mostra que Deus abriu caminho para o perdão. O pecador não ficava sem resposta. Ele não precisava fingir inocência
fugir do acampamento ou tentar se aproximar por sua própria imaginação. Havia um caminho revelado por Deus. O sacerdote ministrava. O sangue era apresentado. A oferta subia diante do Senhor. E o perdão era declarado dentro da aliança. No capítulo 5, Levítico continua tratando de pecados concretos. O texto fala daquele que ouviu uma voz de juramento e, sendo testemunha, não declarou o que sabia. Fala de quem tocou coisa imunda sem perceber. Fala de quem jurou precipitadamente com os lábios. Em cada caso, quando a pessoa reconhecia a culpa, deveria confessar o pecado cometido. O livro diz que ela traria ao Senhor a sua oferta, e o sacerdote faria expiação por ela. Aqui, a narrativa mostra que a culpa não era apenas algo sentido por dentro. Ela precisava ser reconhecida diante de Deus. O pecador não era chamado a esconder, minimizar ou disfarçar. Ele era chamado a vir ao altar. A confissão e a oferta caminhavam juntas. A culpa era nomeada e então tratada. Levítico também mostra cuidado com a condição econômica do ofertante. Se alguém não pudesse trazer uma ovelha ou uma cabra, poderia trazer 2 rolas ou 2 pombinhos. Se ainda não pudesse trazer aves, poderia apresentar uma porção de flor de farinha como oferta pelo pecado. O caminho de expiação não estava reservado apenas aos ricos. O Deus Santo exigia reverência, mas não fechava a porta ao pobre. A história avança para a tua oferta pela culpa. Agora o foco se volta especialmente para pecados que envolviam dano, prejuízo, profanação das coisas santas ou apropriação indevida. Se alguém pecasse nas coisas sagradas do Senhor, deveria trazer um carneiro sem defeito e acrescentar uma reparação. O texto diz que deveria restituir aquilo em que havia sido infiel e acrescentar a 5ª parte. O pecado não era resolvido apenas com palavras. Havia sacrifício diante de Deus e reparação concreta pelo dano causado. A oferta pela culpa mostra que, em certos pecados, não bastava buscar perdão espiritual enquanto o prejuízo permanecia. Levítico ensina que a comunhão com Deus também exige responsabilidade. Onde houve dano, deveria haver restituição. Onde houve infidelidade, deveria haver reparação. Essa lógica continua quando o texto fala daquele que engana o próximo, mente sobre um depósito, toma algo por violência, retém o que encontrou ou jura falsamente. O culpado deveria devolver aquilo que tomou ou reteve, acrescentar a 5ª parte e, no mesmo dia, trazer ao sacerdote a oferta pela culpa. Então o sacerdote faria expiação diante do Senhor, e ele seria perdoado. A força dessa parte está em mostrar que Levítico não separa culto e vida. O homem não podia chegar ao altar com uma oferta e continuar segurando aquilo que havia roubado. Não podia buscar expiação diante de Deus enquanto ignorava o dano causado ao próximo. O altar não encobria a injustiça, conduzia o pecador a tratá-la diante de Deus e dos homens. Nos capítulos 6 e 7, o foco passa para as instruções dadas aos sacerdotes. O livro olha para o altar do ponto de vista daqueles que ministravam nele. O fogo deveria arder continuamente. O sacerdote colocaria suas vestes, removeria as cinzas e manteria o altar em ordem. O texto diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar. Não se apagará. Dia após dia, noite após noite, o fogo permanecia como sinal de que o culto diante de Deus não era improvisado. As instruções seguem tratando do holocausto, da oferta de cereais, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa e da oferta pacífica. Algumas partes pertenciam ao Senhor e eram queimadas no altar. Outras pertenciam aos sacerdotes e deveriam ser comidas em lugar santo. Havia porções específicas, lugares específicos e limites claros. Tudo que tocava as coisas santas precisava ser tratado com reverência. A oferta pelo pecado e a oferta pela culpa eram chamadas de coisa santíssima. O sacerdote que ministrava tinha direito a certas porções, mas não podia tratá-las como alimento comum. Aquilo vinha do altar. Aquilo estava ligado à expiação. Aquilo pertencia ao espaço da santidade. O capítulo 7 também retoma a oferta pacífica.
mostrando que ela podia estar ligada a ações de graças, votos ou ofertas voluntárias. Mas mesmo na celebração havia ordem. A carne deveria ser comida no tempo determinado. Nada impuro deveria tocar aquilo que era santo. Quem estivesse impuro não deveria comer da oferta pacífica. A comunhão com Deus era alegre, mas não descuidada. Assim, Levítico fecha esse bloco mostrando o altar como lugar de misericórdia e responsabilidade. O pecado precisa de expiação. A culpa precisa de purificação. O dano precisa de reparação. O fogo precisa continuar aceso. Os sacerdotes precisam ministrar com reverência. E o povo precisa aprender que Deus perdoa, mas não banaliza o pecado. Ao fim dos capítulos 4 a 7, o espectador já entende que o sistema sacrificial não era apenas uma sequência de rituais. Era uma escola espiritual diante do tabernáculo. Cada oferta ensinava Israel a reconhecer a culpa, buscar purificação, reparar o dano e voltar ao caminho da comunhão com Deus. Com o altar em funcionamento, as ofertas organizadas e o fogo mantido diante do Senhor, Levítico agora leva o olhar para os homens que serviriam naquele lugar. O povo podia trazer sacrifícios, mas não era qualquer pessoa que podia ministrar no altar. Entre o pecador e o Deus Santo, haveria sacerdotes separados, consagrados e instruídos para servir conforme a ordem do Senhor. A narrativa chega aos capítulos 8 a 10 do livro de Levítico. No capítulo 8, Deus ordena que Moisés reúna Arão, seus filhos, as roupas sacerdotais, o óleo da unção, o novilho da oferta pelo pecado, os carneiros e o cesto dos pães sem fermento. Tudo acontece diante da tenda da congregação. A cena é pública. A congregação vê. Os sacerdotes não entram escondidos no serviço sagrado. Eles são separados diante do povo, porque o ministério deles afetaria toda a nação. Moisés reúne a congregação à porta da tenda e declara: "Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse." Essa frase marca o tom de todo o episódio. Nada ali nasce da vontade humana. O sacerdócio não é invenção de Moisés, nem ambição de Arão. É ordem do Senhor. O serviço no altar começa com obediência. Então Moisés faz Arão e seus filhos se aproximarem e os lava com água. Antes das vestes, antes do óleo, antes do sangue, vem a lavagem. Aqueles homens seriam separados para tocar nas coisas santas, mas primeiro precisavam ser purificados. Em seguida, Moisés veste Arão com a túnica, coloca o cinto, o manto, o éfode, o peitoral, o urim e o tumim, e põe a mitra sobre sua cabeça. Na frente da mitra, coloca a lâmina de ouro, a coroa sagrada, exatamente como o Senhor havia ordenado. A cena é carregada de significado. Arão não está apenas recebendo roupas bonitas, ele está sendo revestido de uma função. Suas vestes mostram que ele agora será o sumo sacerdote, o homem que entrará no serviço sagrado, representando Israel diante de Deus. Cada peça aponta para uma responsabilidade. Ele não servirá como homem comum, entrando em lugar comum. Ele servirá diante do Deus que habita no meio do povo. Moisés toma o óleo da unção e unge o tabernáculo e tudo o que havia nele. Depois, asperge óleo sobre o altar 7 vezes. Unge o altar, seus utensílios, a pia e sua base, para consagrá-los. Então, derrama do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e o consagra. O santuário, o altar e o sacerdote são separados para o Senhor. A unção com óleo indicava separação para o serviço de Deus. O tabernáculo, o altar e os sacerdotes não pertenciam ao uso comum. Eram dedicados ao Senhor. O óleo mostrava que aquele ministério não era apenas função humana, mas serviço separado para a presença divina. Depois disso, Moisés veste também os filhos de Arão. Eles recebem túnicas, cintos e tiaras. A família sacerdotal está diante da congregação, mas ainda falta o sangue. A consagração não é completa apenas com água, roupas e óleo. O altar precisa receber sacrifício, porque até os sacerdotes precisam de expiação. Moisés apresenta o novilho da oferta pelo pecado. Arão e seus filhos colocam as mãos sobre a cabeça do animal,
O novilho é morto, e Moisés toma o sangue, coloca-o nas pontas do altar ao redor, purifica o altar e derrama o restante do sangue à base do altar. Em seguida, oferece o carneiro do holocausto. Novamente há imposição de mãos, morte do animal, sangue aspergido e partes queimadas como oferta de aroma agradável ao Senhor. Depois, vem o segundo carneiro, o carneiro da consagração. Moisés o mata e toma do sangue, colocando-o na ponta da orelha direita de Arão, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Depois, faz o mesmo com os filhos de Arão. Essa imagem é forte. O sangue toca o ouvido, a mão e o pé. O sacerdote precisa ouvir de modo santo, servir com mãos consagradas e andar em obediência diante do Senhor. Moisés toma também partes do carneiro, a gordura, o pão sem fermento, o bolo de pão com azeite e o coscorão. Coloca tudo nas mãos de Arão e de seus filhos, e eles movem aquilo como oferta movida perante o Senhor. Depois, Moisés queima as porções sobre o altar. A consagração sacerdotal envolve participação, entrega e reverência. Em seguida, Moisés toma do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar e asperge sobre Arão, suas vestes, seus filhos e as vestes deles. Assim, os sacerdotes e suas roupas são consagrados. Eles devem permanecer à porta da tenda da congregação por 7 dias. O texto afirma: não saireis da porta da tenda da congregação por 7 dias, até que se cumpram os dias da vossa consagração. O serviço sagrado exige espera. Eles não entram correndo no ministério. No capítulo 9 de Levítico, chega o 8º dia. Arão começa oficialmente seu ministério. Moisés chama Arão, seus filhos e os anciãos de Israel. Arão deve oferecer por si mesmo, e o povo também deve trazer suas ofertas. A razão é anunciada de forma clara: porque hoje o Senhor vos aparecerá. O povo se aproxima e fica diante do Senhor. Arão oferece primeiro por si mesmo. Ele não pode interceder pelo povo sem antes apresentar oferta por sua própria culpa. Depois, apresenta as ofertas do povo. O sangue é tratado conforme a ordem do Senhor. As porções são queimadas sobre o altar. O culto acontece em sequência, com precisão e reverência. Então, Arão levanta as mãos para o povo e o abençoa. Moisés e Arão entram na tenda da congregação. Quando saem, abençoam novamente o povo. E nesse momento, o texto registra uma das cenas mais impressionantes do livro. A glória do Senhor apareceu a todo o povo. Em seguida, saiu fogo de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. A resposta do povo é imediata. Ao verem aquilo, todos jubilam e se prostram com o rosto em terra. O fogo que sai de diante do Senhor confirma que o altar foi aceito, que o sacerdócio foi estabelecido e que Deus está de fato no meio do seu povo. A cena é de temor, alegria e reverência. Mas o capítulo 10 muda o tom repentinamente. Depois da confirmação divina, vem a tragédia. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomam cada um o seu incensário, colocam fogo e incenso e oferecem diante do Senhor aquilo que o texto chama de fogo estranho que não lhes ordenara. O mesmo ambiente sagrado que recebeu a glória do Senhor agora se torna lugar de juízo. O texto diz que saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. Eles morreram perante o Senhor. A cena é rápida, severa e silenciosa. O livro apenas mostra que eles se aproximaram de modo não ordenado, e a presença santa de Deus respondeu com juízo. A expressão fogo estranho indica um ato cultual não autorizado por Deus. O texto não explica todos os detalhes do erro, mas deixa claro o ponto principal. Eles ofereceram algo que o Senhor não havia ordenado. Em Levítico, a adoração não é guiada pela vontade do adorador, mas pela palavra de Deus. Moisés então fala a Arão uma palavra dura e solene: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Arão fica em silêncio.
Esse silêncio é uma das cenas mais pesadas do livro. Ele acabou de ver seus filhos morrerem, mas sabe que o juízo aconteceu diante do Senhor. Moisés chama parentes de Arão para retirarem os corpos de Nadab e Abiú de diante do santuário, levando-os para fora do acampamento. Arão e seus filhos restantes, Eleazar e Itamar, não devem descobrir a cabeça nem rasgar as roupas em sinal de luto, para que não morram e para que não venha ira sobre a congregação. O sacerdócio continua, mesmo debaixo da dor. Depois disso, o Senhor fala diretamente a Arão, ordenando que os sacerdotes não bebam vinho nem bebida forte quando entrarem na tenda da congregação. A ordem vem acompanhada de uma finalidade. Eles precisam fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Também deveriam ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos do Senhor. Aqui, o propósito do sacerdócio fica claro. O sacerdote não existe apenas para sacrificar animais. Ele existe para guardar a santidade do culto, discernir o puro e o impuro, ensinar a palavra do Senhor e impedir que o povo trate a presença divina como algo comum. Assim, nos capítulos 8 a 10, Levítico mostra que ninguém serve a Deus de qualquer maneira. Os sacerdotes são lavados, vestidos, ungidos, marcados pelo sangue e separados por ordem do Senhor. O fogo de Deus confirma a oferta obediente, mas também julga a irreverência. A presença de Deus é misericórdia para o povo, mas continua sendo santa. Depois que o fogo santo confirmou o altar e também julgou a irreverência de Nadab e Abiú, Levítico conduz Israel para uma nova dimensão da santidade. O povo já viu que Deus é santo no sacrifício, santo no sacerdócio e santo no tabernáculo. Mas agora o livro mostra que a santidade do Senhor não ficaria limitada ao altar. Ela entraria na rotina, na comida, no corpo, na casa, nas roupas, na saúde e na convivência diária do acampamento. Nos capítulos 11 a 15 do livro de Levítico, o texto começa a ensinar Israel a distinguir entre o puro e o impuro. No capítulo 11, o Senhor fala a Moisés e a Arão sobre os animais que o povo poderia comer e os que deveria evitar. A primeira cena não acontece no altar, mas na mesa. Deus começa a formar um povo que, até ao se alimentar, lembraria que pertencia a ele. Entre os animais terrestres, Israel poderia comer os que tinham casco fendido e ruminavam. Mas havia animais que possuíam uma característica e não a outra, e esses deveriam ser considerados impuros. Nas águas, poderiam ser comidos os animais que tivessem barbatanas e escamas. Entre as aves, o texto lista espécies proibidas, muitas delas associadas à rapina, à carniça ou a hábitos impuros. Também há instruções sobre insetos, répteis e pequenos animais que se movem pela terra. A repetição cria um ritmo claro. O puro e o impuro não eram apenas ideias abstratas. Eles apareciam diante dos olhos do povo, no campo, no rebanho, na cozinha e na refeição. Um israelita não precisava estar no tabernáculo para lembrar da santidade de Deus. Bastava preparar o alimento, tocar em um animal morto ou lidar com algo contaminado. E a lei o lembrava. A presença do Senhor está no meio do acampamento. O capítulo 11 termina com uma das frases mais importantes desse bloco. Sereis santos, porque eu sou santo. Essa é a chave para entender tudo o que vem a seguir. Israel não evitava certos animais apenas por costume nacional. O povo era chamado a refletir, na vida comum, a santidade do Deus que o havia separado das nações. Quando Levítico fala de animais puros e impuros, o foco principal não é a higiene moderna, embora algumas regras também pudessem proteger a vida comunitária. O centro do texto é teológico e ritual. Deus estava treinando Israel a viver com discernimento, separação e obediência em cada detalhe da vida. No capítulo 12, o livro passa da comida para o nascimento. A mulher que desse à luz ficaria impura por um período determinado. Depois passaria por um tempo de purificação. E, ao final, traria uma oferta ao sacerdote. Se fosse menino, havia também a circuncisão ao 8º dia. A família se alegrava com a chegada da criança, mas, quando chegava o tempo determinado,
a mãe se apresentava com sua oferta. O sacerdote a recebia, oferecia diante do Senhor, e o texto afirma que seria feita expiação por ela. Essa parte pode parecer estranha ao leitor moderno, porque o nascimento de uma criança é motivo de alegria. Mas Levítico não está tratando o nascimento como pecado. O texto lida com a realidade ritual, ligada ao sangue, ao corpo, à fragilidade humana e à vida em um mundo marcado pela mortalidade. O corpo humano, mesmo em momentos de bênção, ainda precisava ser purificado para se aproximar do sagrado. No capítulo 13, o livro entra em uma das partes mais visuais e delicadas de Levítico: as doenças de pele e os sinais de impureza. O texto apresenta situações em que alguém aparece com inchação, erupção, mancha branca, carne viva, queimadura ou sinais estranhos na pele. A pessoa é levada ao sacerdote e o sacerdote examina. Ele observa a profundidade da marca, a cor dos pelos, a expansão da praga e a aparência da pele. A cena é lenta e cuidadosa. O sacerdote não age por impulso. Ele examina. Se houver dúvida, isola a pessoa por 7 dias. Depois, examina novamente. Se a marca não se espalhou, pode haver novo período de espera. Se a praga se espalhou, a pessoa é declarada impura. Se houve cura ou mudança favorável, ela pode ser declarada limpa. O sacerdote não é médico no sentido moderno, mas dentro da lei, ele discerne a condição ritual da pessoa diante da comunidade e do santuário. Quando alguém era declarado impuro, a consequência era pesada. O texto diz que essa pessoa deveria andar com as roupas rasgadas, a cabeça descoberta, cobrir o lábio superior e clamar: imundo, imundo. Ela habitaria separada, fora do acampamento. Essa imagem mostra o drama da impureza. Não era apenas uma condição privada. Ela afetava o convívio, a adoração e a permanência no meio do povo. A palavra muitas vezes traduzida como lepra em Levítico não deve ser entendida automaticamente como a doença moderna, conhecida como hanseníase. O termo bíblico abrangia várias condições de pele, manchas em tecidos e até sinais em casas. O ponto principal era a impureza ritual e o risco de contaminação dentro do acampamento. Ainda no capítulo 13, o texto mostra que até roupas podiam ser examinadas. Se uma praga aparecesse em tecido de lã, linho ou couro, o sacerdote deveria observar a mancha. A roupa podia ser isolada, lavada, examinada novamente e, se a praga persistisse, queimada. Até os objetos usados no corpo entravam na lógica da pureza. Nada que carregasse contaminação deveria circular livremente no meio do povo. No capítulo 14, a cena se desloca para o caminho de retorno. A pessoa que havia sido considerada impura não ficava sem esperança. Quando havia sinal de purificação, ela era levada ao sacerdote, e o sacerdote saía para fora do acampamento para examiná-la. Esse detalhe é importante. O sacerdote vai ao lugar onde o impuro está. Se a praga foi curada, inicia-se um ritual de purificação. O rito envolve 2 aves vivas e limpas, madeira de cedro, pano carmesim e hisopo. Uma das aves é morta sobre águas correntes em vaso de barro. A ave viva, junto com o cedro, o carmesim e o hisopo, é mergulhada no sangue da ave morta, e a pessoa é aspergida 7 vezes. Depois, a ave viva é solta no campo aberto. A pessoa lava suas roupas, rapa os pelos, banha-se em água e começa seu retorno. Mais tarde, no 8º dia, apresenta ofertas diante do Senhor. A imagem é poderosa. Aquele que estava fora do acampamento começa a voltar. Aquele que era obrigado a clamar imundo passa pelo caminho de purificação. O isolamento não era a última palavra. Levítico também mostra restauração. A santidade separa, mas também ensina o caminho de retorno quando a impureza é removida. O capítulo 14 também trata das casas na terra de Canaã. Quando o povo entrasse na terra e uma casa apresentasse sinais de praga nas paredes, o dono deveria chamar o sacerdote. A casa seria esvaziada, examinada, fechada por 7 dias, raspada, reparada, e se a praga voltasse, poderia ser demolida. Até a moradia entraria na ordem da santidade. No capítulo 15, Levítico passa para os fluxos corporais.
O texto trata de emissões masculinas, relações conjugais, menstruação e fluxos prolongados de sangue. Em cada situação, há regras sobre impureza, lavagem, espera até a tarde, contaminação de camas, assentos e objetos, e ofertas quando necessário. O foco não é apresentar o corpo como mal, mas mostrar que tudo ligado à vida, ao sangue, à geração e à fragilidade humana precisava ser tratado com reverência diante do Deus Santo. O capítulo termina explicando o propósito dessas instruções: separar os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morressem por contaminarem o tabernáculo que estava no meio deles. O problema não era apenas a impureza em si. O problema era a presença de Deus habitando no centro do acampamento. Um povo com o tabernáculo no meio precisava aprender que nada era comum diante do Senhor. Assim, nos capítulos 11 a 15, Levítico leva a santidade para onde ninguém esperaria. A santidade entra na refeição, no nascimento, na pele, na roupa, na casa, na cama, no corpo e no convívio. Israel aprende que Deus não queria ser lembrado apenas diante do altar. A presença dele reorganizava a vida inteira. Depois de ensinar Israel a discernir entre o puro e o impuro na comida, no corpo, na casa e na vida diária, Levítico conduz o espectador para o centro mais solene de todo o livro. Até aqui, o altar já recebeu ofertas, os sacerdotes já foram consagrados, o povo já aprendeu que a impureza não podia ser tratada como algo comum. Mas agora surge uma questão ainda maior. Quem purificaria o próprio santuário? Quem levaria diante de Deus a culpa acumulada de toda a nação? No capítulo 16 do livro de Levítico, o texto começa lembrando a morte dos filhos de Arão. O Senhor fala a Moisés, depois da morte dos 2 filhos de Arão, quando se chegaram diante do Senhor e morreram. Essa lembrança estabelece o clima do capítulo. Nadab e Abiú haviam se aproximado de maneira indevida. E agora Deus ensina que nem mesmo Arão, o sumo sacerdote, poderia entrar no lugar santíssimo quando quisesse. A ordem é clara. Dize a Arão, teu irmão, que não entre a todo tempo no santuário para dentro do véu. O acesso ao lugar mais sagrado de Israel era limitado. Atrás do véu estava a arca, o propiciatório e a manifestação da presença do Senhor. Aquele lugar não era visitado por curiosidade, emoção ou decisão humana. Havia um dia, uma forma, uma sequência e uma preparação. O Deus que abriu o caminho para o pecador se aproximar também deixou claro que sua presença não podia ser tratada como comum. A cena começa com Arão se preparando. Ele deveria trazer um novilho como oferta pelo pecado, por si mesmo, e um carneiro como holocausto. Antes de ministrar pelo povo, ele precisava reconhecer que também era homem, também era pecador, também dependia de expiação. O mediador de Israel não entrava diante de Deus como alguém puro por natureza. Ele entrava porque Deus havia dado um caminho de purificação. Arão também deveria vestir roupas especiais de linho. O texto menciona a túnica santa de linho, os calções de linho, o cinto de linho e a mitra de linho. Antes de vestir essas roupas, ele deveria banhar o corpo em água. O sumo sacerdote deixa de lado as vestes mais ornamentadas e aparece com vestes simples, brancas, sacerdotais, separadas para aquele dia. A glória do momento não está no brilho das roupas, mas no peso da presença diante da qual ele entrará. As vestes de linho usadas nesse dia destacavam purificação, separação e humildade diante do Senhor. No dia da expiação, o sumo sacerdote não aparece como um homem exaltado diante do povo, mas como servo que entra com temor no lugar santíssimo. Da congregação dos filhos de Israel, Arão deveria tomar 2 bodes como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. O novilho era por ele e por sua casa. Os bodes estavam ligados ao povo. Diante da tenda da congregação, Arão apresentava os 2 bodes perante o Senhor e lançava sortes sobre eles. Uma sorte era para o Senhor, a outra era para o bode emissário. Um bode seria oferecido como sacrifício. O outro seria mantido vivo, para depois ser enviado ao deserto. O primeiro movimento do ritual é por Arão. Ele oferece o novilho da sua própria oferta pelo pecado. Depois,
toma um incensário cheio de brasas do altar diante do Senhor e 2 punhados de incenso aromático moído. Então entra para dentro do véu. A cena é a mais tensa de Levítico até aqui. O homem que viu seus filhos morrerem por se aproximarem indevidamente agora atravessa o limite mais sagrado do tabernáculo. Ele entra não com pressa, mas com o fogo do altar, incenso e sangue. Dentro do véu, Arão coloca o incenso sobre o fogo diante do Senhor, e a nuvem do incenso cobre o propiciatório que está sobre o testemunho. O texto indica a razão, para que ele não morra. Antes do sangue ser aspergido, a nuvem cobre o lugar da presença. O ambiente é tomado por fumaça aromática, silêncio e temor. O sumo sacerdote está diante do símbolo mais sagrado da aliança, e sua vida depende de obedecer exatamente ao que Deus ordenou. Depois, Arão toma do sangue do novilho e o asperge com o dedo sobre a face do propiciatório, para o lado oriental, e também diante do propiciatório. Ele faz isso 7 vezes. O sangue do sacrifício por si mesmo entra no lugar santíssimo. Só então ele sai para imolar o bode da oferta pelo pecado, que é pelo povo, e leva o sangue desse bode para dentro do véu, fazendo com ele como fez com o sangue do novilho. O texto explica que Arão faria expiação pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel, das suas transgressões e de todos os seus pecados. O problema não era apenas que indivíduos pecavam. A presença constante de um povo impuro ao redor do tabernáculo exigia a purificação do próprio santuário. O lugar santo, o altar e a tenda da congregação precisavam ser purificados das impurezas de Israel. No pensamento de Levítico, o pecado não fica isolado apenas na consciência do pecador. Ele contamina a vida comunitária e ameaça a permanência da presença divina no meio do povo. Por isso, no dia da expiação, não se trata apenas de perdão individual. O santuário, o sacerdócio e a nação inteira são purificados diante do Senhor. Durante esse momento, ninguém podia estar na tenda da congregação, enquanto Arão entrava para fazer expiação. O sumo sacerdote ministrava sozinho. Ele entrava por si, por sua casa e por toda a congregação de Israel. Todo o povo dependia daquele ato. Lá fora, o acampamento aguardava. Dentro, o sangue era apresentado diante do Senhor. Depois da expiação no lugar santíssimo e na tenda da congregação, Arão sai ao altar que está perante o Senhor e faz expiação por ele. Ele toma do sangue do novilho e do sangue do bode, coloca nas pontas do altar ao redor e asperge do sangue sobre ele com o dedo 7 vezes. Assim, o altar também é purificado das impurezas dos filhos de Israel. Então, chega o momento do bode vivo. Arão põe as 2 mãos sobre a cabeça do bode e confessa sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados. A linguagem é abrangente: iniquidades, transgressões e pecados. Nada fica de fora. A culpa da nação é simbolicamente colocada sobre aquele animal vivo. Depois disso, o bode é enviado ao deserto pela mão de um homem designado para isso. O texto diz que o bode levará sobre si todas as iniquidades deles para uma terra solitária. A imagem é profunda. Um bode morre diante do Senhor, e seu sangue é levado para a purificação. O outro permanece vivo e carrega a culpa para longe do acampamento. O pecado é tratado diante de Deus e removido do meio do povo. O bode emissário é uma das imagens mais discutidas de Levítico. O ponto principal é claro: ele simboliza a remoção das culpas de Israel para longe do acampamento. O primeiro bode destaca a purificação pelo sangue. O segundo destaca afastamento da culpa. Juntos, mostram a profundidade da expiação. Depois que o bode é enviado, Arão volta à tenda da congregação, tira as vestes de linho, lava o corpo em água em lugar santo, veste suas roupas e sai para oferecer o seu holocausto e o holocausto do povo. A gordura da oferta pelo pecado é queimada sobre o altar. Os restos do novilho e do bode são levados para fora do acampamento e queimados. Tudo segue uma sequência de separação.
sangue, lavagem, confissão, envio e purificação. No final do capítulo, o Senhor transforma esse ritual em estatuto permanente para Israel. No 10º dia do 7º mês, o povo deveria afligir a alma e não fazer obra alguma. Era dia de descanso solene, humilhação e purificação. O texto diz: porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Essa frase resume o coração do dia da expiação. Israel não estava apenas assistindo a um ritual sacerdotal. A nação inteira estava diante de Deus. O povo se humilhava, o sumo sacerdote entrava, o sangue era apresentado, o bode levava embora as culpas, e Deus permitia que a sua presença continuasse no meio do acampamento. O capítulo 16 mostra Levítico em seu ponto mais profundo. O pecado não é pequeno. A culpa não desaparece sozinha. A presença de Deus não pode ser acessada de qualquer maneira. Até o sumo sacerdote precisa de sacrifício. Até o santuário precisa de purificação. Mas, ao mesmo tempo, o capítulo revela a misericórdia do Deus Santo. Ele não abandona o povo à própria culpa. Ele mesmo ordena o dia, o sangue, o incenso, o sacerdote, os bodes e o caminho de purificação. Depois do dia da expiação, quando o sangue era levado ao lugar santíssimo e a culpa de Israel era simbolicamente removida para longe do acampamento, Levítico mostra que a santidade não terminava no ritual. O povo não podia sair do grande dia da purificação e voltar a viver como se a presença de Deus não estivesse no meio dele. O Deus que purificava o santuário também exigia uma vida santa fora do santuário. Nos capítulos 17 a 20 do livro de Levítico, a narrativa começa com uma ordem sobre o sangue e os sacrifícios. No capítulo 17, o Senhor fala a Moisés, para que Arão, seus filhos e todos os filhos de Israel ouçam uma instrução decisiva. Qualquer homem da casa de Israel que matasse um boi, um cordeiro ou uma cabra, dentro ou fora do acampamento, deveria trazer esse animal à porta da tenda da congregação como oferta ao Senhor. O sangue não podia ser tratado como coisa comum, nem o sacrifício podia ser separado do altar. O texto mostra que Israel não deveria sacrificar seus animais pelos campos, como se a vida religiosa pudesse acontecer longe da presença do Senhor. Os sacrifícios deveriam ser levados ao sacerdote, apresentados diante da tenda, e o sangue deveria ser aspergido sobre o altar. Assim, Deus impedia que o povo transformasse o sacrifício em prática desordenada ou em culto misturado com costumes pagãos. O capítulo declara que Israel não deveria mais oferecer sacrifícios aos demônios, aos quais se prostituía. O povo havia saído do Egito, mas ainda carregava o perigo de repetir práticas religiosas corrompidas. O tabernáculo no meio do acampamento significava que a adoração de Israel deveria ser centralizada no Senhor. A vida do animal, o sangue derramado e o altar pertenciam a Deus. Então o texto chega a uma das frases mais importantes de Levítico. A vida da carne está no sangue. O Senhor ordena que ninguém coma sangue, nem o israelita, nem o estrangeiro. O motivo é explicado. Eu vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma. O sangue representava a vida entregue, por isso não podia ser consumido como alimento comum. Ele pertencia ao altar. Essa ordem sobre o sangue ajuda a entender todo o sistema sacrificial. O sangue não tinha valor mágico, mas simbolizava a vida oferecida diante de Deus. Ao proibir que o povo comesse sangue, Levítico ensinava que a vida pertence ao Senhor e que a expiação não é algo banal. Depois de tratar do sangue, Levítico conduz o povo para a vida moral. No capítulo 18, o Senhor fala novamente a Moisés e coloca Israel diante de duas memórias perigosas. O povo havia saído do Egito e estava caminhando para Canaã. Por isso Deus declara: não farei segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo. Israel estava entre o passado da escravidão e o futuro da terra prometida, mas não deveria copiar nenhum nem outro. A ordem continua: fareis os meus juízos e guardareis os meus estatutos.
para andardes neles. A vida de Israel deveria ser moldada pela palavra do Senhor, não pelos costumes das nações. A partir daí, o capítulo 18 apresenta proibições ligadas à imoralidade sexual, à desordem familiar, à profanação do casamento e a práticas associadas à corrupção das nações. O texto menciona relações proibidas dentro da própria família, adultério, práticas abomináveis e também a entrega de filhos a Moloque. A santidade do povo envolvia o corpo, a família, a descendência e o culto. Israel não poderia misturar sua vida moral com a idolatria dos povos ao redor. O capítulo termina com a advertência sobre a terra. As nações de Canaã haviam se contaminado com essas práticas, e a terra também fora contaminada. O texto diz que a terra vomitaria os seus moradores. A imagem é pesada. A terra prometida não seria apenas um cenário geográfico. Ela deveria ser habitada por um povo santo. Se Israel imitasse as nações, sofreria as consequências da mesma corrupção. No capítulo 19, Levítico aprofunda a santidade no cotidiano. O Senhor ordena que Moisés diga a toda a congregação: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Essa frase governa o capítulo inteiro. A santidade de Deus se torna o modelo da vida do povo. Mas o texto não descreve essa santidade apenas com rituais. Ele a coloca dentro da família, do trabalho, da justiça, da colheita, das palavras e do trato com o próximo. O povo deveria temer pai e mãe, guardar os sábados, rejeitar ídolos e não fazer deuses de fundição. Quando oferecesse sacrifício pacífico, deveria fazê-lo de modo aceitável. Até aqui, Levítico conecta altar, família e calendário. A vida inteira pertence ao Senhor. Em seguida, a lei entra nos campos. Quando Israel colhesse a terra, não deveria cegar totalmente os cantos do campo, nem recolher as espigas caídas. Também não deveria rebuscar a vinha. Essas sobras ficariam para o pobre e para o estrangeiro. A cena é simples. Trabalhadores colhendo, cantos do campo ainda com alimento, pobres e estrangeiros, recolhendo o necessário para viver. A santidade aparece como misericórdia concreta. O texto continua com mandamentos diretos: não furtar, não mentir, não enganar o próximo, não jurar falsamente pelo nome do Senhor, não oprimir, não roubar, não reter até o dia seguinte o salário do trabalhador. A santidade que começou no altar agora chega ao pagamento do empregado, ao peso da palavra, à honestidade no trato e à justiça nas relações. Levítico também ordena: não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego. Essa frase mostra que Deus vê até a injustiça praticada contra quem não consegue se defender. O surdo talvez não ouvisse a maldição, o cego talvez não visse o obstáculo, mas Deus via. O capítulo trata dos julgamentos. Israel não deveria favorecer o pobre apenas por ser pobre, nem honrar o poderoso por ser poderoso. O julgamento deveria ser feito com justiça. O povo não deveria andar como mexeriqueiro, nem se levantar contra a vida do próximo. Não deveria odiar o irmão no coração, mas repreender o próximo quando necessário. Então, aparece uma das frases mais conhecidas de Levítico: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Dentro do livro que fala de sangue, impureza e sacrifícios, Deus coloca o amor ao próximo como parte da santidade. O povo santo não é apenas aquele que sabe oferecer no altar, mas aquele que trata o outro com justiça, verdade e misericórdia. O mandamento de amar o próximo em Levítico não aparece isolado. Ele vem cercado por ordens sobre salário, justiça, honestidade, cuidado com o pobre, proteção do vulnerável e rejeição da vingança. Isso mostra que amar o próximo não é apenas sentimento, é conduta concreta dentro da comunidade da aliança. O capítulo 19 continua tratando de separação e reverência. Israel deveria guardar os estatutos do Senhor, não praticar adivinhação, não buscar encantamentos, não se voltar para médiuns ou feiticeiros, levantar-se diante dos cabelos brancos e honrar a face do ancião. Também deveria tratar o estrangeiro com justiça. O texto diz que o estrangeiro que peregrinasse entre eles
deveria ser como natural da terra, e Israel deveria amá-lo como a si mesmo, porque também havia sido estrangeiro no Egito. Essa lembrança do Egito é fundamental. Israel conhecia a dor de viver como estrangeiro oprimido. Por isso, não poderia reproduzir opressão quando estivesse em posição de força. A memória da libertação deveria gerar justiça. No final do capítulo, a santidade alcança até os pesos e medidas. As balanças deveriam ser justas. A honestidade comercial também era questão de santidade. No capítulo 20, Levítico apresenta consequências severas para práticas que destruíam a aliança. O texto menciona novamente a entrega de filhos a Moloque, a consulta a médiuns e feiticeiros, a desonra aos pais, adultério, práticas sexuais proibidas e costumes abomináveis. A linguagem é dura, porque o assunto é grave. Israel não poderia permitir que a idolatria, a imoralidade e a corrupção das nações entrassem no meio do povo como se fossem coisas pequenas. O capítulo volta a repetir a base de tudo. Santificai-vos, pois, e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Deus separou Israel dos povos para ser dele. Eles não deveriam viver como o Egito, que deixaram para trás, nem como Canaã, que encontrariam pela frente. Eram um povo separado para o Deus Santo. Assim, nos capítulos 17 a 20, Levítico mostra que a expiação do altar precisava produzir uma vida diferente. O sangue ensinava que a vida pertence a Deus. As leis morais ensinavam que o corpo, a família, a justiça, o trabalho, a terra, o estrangeiro, o pobre, o idoso, o trabalhador e o culto também pertencem a Deus. Santidade é a vida inteira reorganizada pela presença do Senhor no meio do povo. Depois de mostrar que a santidade deveria alcançar toda a vida de Israel, o sangue, a família, a justiça, o trabalho, o pobre, o estrangeiro e até as medidas do comércio, Levítico volta a olhar para aqueles que estavam mais próximos do altar. Se todo o povo era chamado a viver separado para o Senhor, os sacerdotes carregavam uma responsabilidade ainda maior. Eles serviam no lugar santo, tocavam nas ofertas, ensinavam a diferença entre o puro e o impuro e representavam Israel diante do Deus que habitava no meio do acampamento. Nos capítulos 21 a 22 do livro de Levítico, o Senhor fala a Moisés sobre a santidade dos sacerdotes, das ofertas e das coisas consagradas. No capítulo 21, a palavra é dirigida aos sacerdotes, filhos de Arão. A primeira instrução trata do contato com os mortos. O sacerdote não deveria se contaminar por causa de qualquer morto entre o povo, exceto por parentes próximos. O luto existia, a dor humana não era negada. Mas o sacerdote não podia viver o luto da mesma maneira que qualquer outro homem de Israel. O texto também proíbe práticas de luto associadas aos costumes das nações, como raspar a cabeça de certas formas, danificar a barba ou fazer cortes no corpo. O sacerdote pertencia ao Senhor. Até sua maneira de lidar com a morte precisava revelar separação. A morte era uma realidade de impureza ritual, e aquele que ministrava no altar precisava guardar sua condição diante das coisas santas. Logo em seguida, o texto apresenta a razão. Santos serão a seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus. Os sacerdotes ofereciam as ofertas queimadas do Senhor, o alimento do seu Deus. Por isso, deveriam ser santos. A linguagem mostra que o serviço deles não era apenas administrativo. Eles se aproximavam do altar e carregavam diante do povo o peso da santidade. O capítulo também trata do casamento sacerdotal. O sacerdote não deveria tomar por esposa uma mulher profanada ou repudiada. No caso do sumo sacerdote, as exigências eram ainda mais elevadas. Ele não deveria se contaminar nem mesmo por pai ou mãe em determinadas circunstâncias, nem profanar o santuário do seu Deus. O texto mostra uma escala de responsabilidade. Quanto mais próximo alguém estava do lugar santo, maior era o rigor da separação. Essas leis sobre luto e casamento não devem ser lidas como desprezo pela dor, pela família ou pela vida comum. Elas pertencem ao sistema ritual de Levítico, onde os sacerdotes representavam separação especial diante do altar. O ponto central é que o serviço sagrado
exigia uma vida visivelmente marcada pela santidade do Senhor. A narrativa avança, e o Senhor fala novamente a Moisés sobre os descendentes de Arão que tivessem algum defeito físico. Esses homens continuavam pertencendo à família sacerdotal e podiam comer do alimento santo, tanto das coisas santíssimas como das santas. Mas não deveriam se aproximar para oferecer o pão do seu Deus, nem passar até o véu, nem chegar ao altar, para que não profanassem o santuário. Essa parte precisa ser vista com cuidado. O texto não retira a dignidade dessas pessoas, nem as expulsa da família sacerdotal. Elas continuam recebendo porção das coisas santas, mas, no serviço visível do altar, Levítico trabalha com símbolos de integridade, plenitude e ordem diante do santuário. Tudo no tabernáculo comunicava uma realidade santa. O animal sem defeito, o sacerdote consagrado, o altar purificado, as vestes separadas, os ritos ordenados. As restrições físicas no serviço sacerdotal pertencem à lógica simbólica do culto levítico. O texto não ensina que uma pessoa com deficiência tem menor valor diante de Deus. A restrição está ligada ao papel ritual do sacerdote no altar, onde tudo deveria representar plenitude, ordem e santidade diante do Senhor. O capítulo 21 termina reforçando que Moisés comunicou essas palavras a Arão, aos filhos de Arão e a todos os filhos de Israel. Isso mostra que o povo também precisava entender o peso do sacerdócio. O sacerdote não servia isolado, ele era visto pela congregação. Sua santidade ensinava Israel a reverenciar o Deus que havia separado aquele ministério. No capítulo 22, o Senhor continua falando a Moisés sobre o cuidado dos sacerdotes com as coisas santas. Os filhos de Arão deveriam se abster das coisas santas quando estivessem impuros, para que não profanassem o nome santo do Senhor. O texto repete a autoridade por trás dessas ordens. Eu sou o Senhor. Se algum sacerdote estivesse impuro por causa de doença de pele, fluxo, contato com morto, animal impuro ou qualquer outra impureza, não poderia comer das coisas santas até estar purificado. Ele deveria lavar o corpo em água e esperar até a tarde. Só depois poderia comer das coisas santas, porque eram seu alimento. Mesmo sendo sacerdote, ele não estava acima das leis de pureza. O texto também estabelece quem poderia comer das coisas santas. Um estranho não poderia comer delas. Um hóspede do sacerdote ou trabalhador contratado também não. Mas alguém pertencente à casa sacerdotal poderia comer. Se alguém comesse coisa santa por ignorância, deveria restituir ao sacerdote a coisa santa e acrescentar a quinta parte. Mais uma vez, Levítico mostra que a santidade exigia reparação. A partir daí, o capítulo 22 se volta para as ofertas apresentadas por Israel. O Senhor fala a Moisés para que diga a Arão, seus filhos e todos os filhos de Israel, que qualquer homem que apresentasse oferta ao Senhor, fosse por voto ou oferta voluntária, deveria oferecer um macho sem defeito, de gado, cordeiros ou cabras, para que fosse aceito. O texto é direto. Nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceita a vosso favor. A cena diante do altar se amplia. Famílias se aproximam com seus animais. Sacerdotes observam. O rebanho é examinado. Um animal cego, quebrado, mutilado, enfermo, com sarna ou ferida, não deveria subir ao altar como oferta queimada ao Senhor. O povo precisava aprender que aquilo que era oferecido a Deus deveria expressar honra. O Senhor não deveria receber o que estava estragado, ferido ou desprezado. A lógica é simples e forte. Se o animal era apresentado diante do Deus Santo, não podia ser o resto do rebanho. A oferta revelava o coração do ofertante. Um animal sem defeito não significava que Deus precisasse do animal, mas que o povo deveria reconhecer a grandeza daquele a quem oferecia. O altar não era lugar para entregar a Deus o que não servia mais. A exigência de animais sem defeito não era apenas uma regra estética. Ela comunicava honra, integridade e reconhecimento da santidade de Deus. Oferecer algo defeituoso seria tratar o culto como comum e diminuir, diante do povo,
a glória daquele que recebia a oferta. O capítulo também mostra detalhes sobre o tempo certo das ofertas. Um boi, ovelha ou cabra recém-nascido deveria ficar 7 dias com sua mãe. A partir do 8º dia, poderia ser aceito como oferta. Também não se deveria matar no mesmo dia a mãe e seu filhote. Mesmo dentro do sistema sacrificial, havia limites que preservavam ordem e sensibilidade na relação com a vida animal. O encerramento do capítulo reúne toda a mensagem. O Senhor ordena: guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Depois declara: não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. A razão final vem em seguida: eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Deus. Essa lembrança do Egito coloca tudo em perspectiva. Israel não obedece a essas leis como uma nação qualquer tentando organizar religião. Israel obedece porque foi libertado. O Deus que tirou o povo da escravidão agora ensina como esse povo deve honrá-lo no culto, no sacerdócio e nas ofertas. Assim, nos capítulos 21 e 22, Levítico mostra que a santidade aumenta à medida que alguém se aproxima do altar. O sacerdote não podia tratar sua função como comum. As coisas santas não podiam ser comidas de qualquer maneira. As ofertas não podiam ser escolhidas entre aquilo que sobrava. Tudo o que se aproximava do Senhor precisava carregar a marca da reverência. Depois de mostrar que o altar, os sacerdotes, as ofertas e a vida moral de Israel deveriam ser tratados com santidade, Levítico agora alcança outra dimensão da existência do povo: o templo. Israel não viveria apenas marcado por dias comuns, trabalho, colheita, comércio e sobrevivência. O Deus que habitava no meio do acampamento também ordenaria o calendário da nação. A vida do povo passaria a ser medida por descanso, memória, gratidão, arrependimento e celebração diante do Senhor. No capítulo 23 do livro de Levítico, o Senhor fala a Moisés e ordena que ele anuncie aos filhos de Israel as festas fixas do Senhor. O texto chama essas festas de santas convocações. Isso significa que não eram apenas encontros sociais, nem celebrações inventadas pelo povo. Eram tempos separados pelo próprio Deus, momentos em que Israel deveria parar, lembrar, reunir-se e reconhecer que sua história pertencia ao Senhor. O capítulo começa com o sábado. Antes de mencionar as grandes festas anuais, Deus coloca diante do povo o ritmo semanal da santidade. O texto diz: 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia será o sábado do descanso, santa convocação. A semana de Israel não seria governada apenas pela produção. O povo trabalharia 6 dias, plantaria, cuidaria dos rebanhos, prepararia alimento e conduziria a vida comum. Mas no 7º dia, tudo deveria parar. O sábado ensinava que Israel não era escravo do trabalho. Esse povo havia saído do Egito, onde sua vida era marcada por opressão e serviço forçado. Agora, debaixo da aliança, o descanso se tornava sinal de liberdade e confiança. Parar no 7º dia era confessar com o próprio corpo que a vida não dependia apenas das mãos humanas. O Senhor sustentava o seu povo. O sábado não aparece em Levítico como simples pausa física. Ele era um sinal semanal de que o tempo pertencia a Deus. A cada 7 dias, Israel era chamado a lembrar que não vivia mais como escravo, nem como dono absoluto da própria vida. O descanso era parte da santidade. Depois do sábado, o capítulo passa para as festas anuais. O ano de Israel começa a ser desenhado como uma grande narrativa repetida diante de Deus. A primeira grande celebração é a Páscoa. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, seria a Páscoa do Senhor. Essa festa levava Israel de volta à noite da libertação, quando o povo ainda estava no Egito. O cordeiro foi morto, o sangue marcou as casas, e Deus livrou os primogênitos de Israel enquanto julgava a terra da escravidão. Em Levítico, a Páscoa aparece como memória viva. Não era apenas lembrança distante. Todos os anos,
o povo voltaria a esse acontecimento fundamental. Famílias reunidas, cordeiros preparados, gerações ouvindo a história da libertação, filhos aprendendo que Israel não nasceu como nação por força própria, mas pela mão poderosa do Senhor. A Páscoa dizia ao povo: vocês foram resgatados. Logo depois, vinha a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias, Israel deveria comer pães sem fermento. No primeiro dia, haveria santa convocação, e nenhum trabalho servil deveria ser feito. Durante esses dias, ofertas queimadas seriam apresentadas ao Senhor, e no 7º dia, haveria nova convocação santa. O fermento retirado das casas lembrava a pressa da saída do Egito e marcava um tempo de separação. A cena é forte: casas sendo preparadas, famílias removendo o fermento, pães simples sobre a mesa, o povo reunido em santa convocação. A memória da libertação entrava no alimento, na casa e no calendário. O passado de Israel era contado todos os anos, não apenas com palavras, mas com gestos, refeições e descanso. Em seguida, o capítulo apresenta as primícias. Quando Israel entrasse na terra que o Senhor lhe daria e cegasse a colheita, deveria trazer ao sacerdote um molho das primícias. O sacerdote moveria aquele molho perante o Senhor para que o povo fosse aceito. Antes de comer pão, grãos tostados ou espigas verdes da nova colheita, o povo deveria apresentar primeiro ao Senhor aquilo que havia brotado da terra. Essa festa ensinava gratidão e dependência. A terra prometida produziria fruto, mas Israel não deveria olhar para a colheita como conquista autônoma. O primeiro molho pertencia a Deus. Antes da mesa da família, vinha o reconhecimento diante do altar. Antes de desfrutar plenamente da colheita, o povo confessava que a terra, a chuva, o crescimento e o alimento vinham do Senhor. Depois das primícias, o texto ordena a contagem de 7 semanas completas. A partir do dia em que o molho foi apresentado, Israel contaria 50 dias e então apresentaria nova oferta de cereais ao Senhor. Essa é a festa das semanas. O povo traria pães das suas habitações, feitos de flor de farinha e levedados, como primícias ao Senhor. Também seriam apresentados sacrifícios, holocaustos, oferta pelo pecado e ofertas pacíficas. A festa das semanas celebrava a abundância da colheita. O ano agrícola avançava, e Israel via os campos produzindo. Mas a festa não permitia que a fartura se tornasse orgulho. Tudo voltava para Deus. O campo cheio, o trigo recolhido, os pães preparados e os animais oferecidos se tornavam declaração pública. O Senhor sustentou o seu povo. Nesse mesmo trecho, Levítico repete uma ordem social já vista antes. Quando o povo cegasse a colheita da terra, não deveria colher totalmente os cantos do campo, nem recolher as espigas caídas. Isso ficaria para o pobre e para o estrangeiro. Mesmo dentro do calendário festivo, Deus lembra os vulneráveis. A celebração da colheita não poderia apagar a misericórdia. O ano continua e no 7º mês vem a festa das trombetas. No primeiro dia do mês, haveria descanso solene, memorial com sonido de trombetas e santa convocação. O som das trombetas quebrava a rotina do acampamento. Era chamado a atenção espiritual. O povo era convocado a parar, ouvir e lembrar que estava diante do Senhor. Depois, o capítulo retoma o dia da expiação, agora dentro do calendário anual. No 10º dia do 7º mês, haveria santa convocação. O povo deveria afligir a alma e apresentar oferta queimada ao Senhor. Nenhuma obra deveria ser feita, porque era dia de expiação. O dia da expiação não era uma festa de alegria externa, mas dia de humilhação, silêncio e purificação. O calendário de Levítico não é feito apenas de festas alegres. Ele também inclui dias de arrependimento e humilhação. Isso mostra que a vida diante de Deus precisava de memória completa. Lembrar a libertação, agradecer a provisão, celebrar a colheita, mas também reconhecer o pecado e depender da expiação. Por fim, o capítulo apresenta a festa dos tabernáculos. No 15º dia do 7º mês, depois de recolhidos os frutos da terra, Israel celebraria festa ao Senhor por 7 dias.
O primeiro dia seria descanso solene, e o oitavo dia também. O povo tomaria frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e se alegraria perante o Senhor. Durante 7 dias, os israelitas habitariam em tendas. O texto explica o motivo. Para que saibam as vossas gerações, que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. A festa transformava memória em experiência. Mesmo vivendo depois em casas, cidades e campos, Israel deveria sair para tendas e lembrar do deserto. Durante uma semana, o povo revivia sua dependência. A festa dos tabernáculos encerrava esse ciclo com alegria. Depois da colheita, depois da provisão, depois do dia da expiação, o povo celebrava diante do Senhor. Famílias habitavam em tendas. Crianças perguntavam o significado daquele costume. Os mais velhos contavam sobre a jornada no deserto, e a nação aprendia que sua segurança nunca esteve nas paredes de uma casa, mas no cuidado do Deus que a guiou. Assim, o capítulo 23 mostra que Deus não santificou apenas o altar, os sacerdotes e as ofertas. Ele santificou o tempo. A semana tinha um dia separado. O ano tinha encontros santos. A memória da libertação, a gratidão pela colheita, o chamado das trombetas, o arrependimento do dia da expiação e a alegria dos tabernáculos formavam o ritmo espiritual de Israel. Depois de ordenar o calendário santo, Levítico mostra que a presença de Deus também precisava permanecer visível no centro da vida de Israel. O povo tinha dias separados, festas sagradas e tempos de memória. Mas o tabernáculo continuava ali, no meio do acampamento, como sinal constante de que a aliança não era lembrada apenas em ocasiões especiais. A santidade do Senhor deveria iluminar continuamente o povo, sustentar continuamente a memória das tribos e alcançar até a justiça, a terra, a economia e o futuro das famílias. No capítulo 24 do livro de Levítico, o Senhor fala a Moisés sobre o azeite puro de oliveira para a iluminação. Os filhos de Israel deveriam trazer esse azeite para que as lâmpadas ardessem continuamente. Arão deveria prepará-las fora do véu do testemunho, na tenda da congregação, desde a tarde até a manhã, diante do Senhor. O texto apresenta essa ordem como estatuto perpétuo pelas gerações. A imagem é simples e profunda. Enquanto o acampamento repousava no deserto, enquanto as famílias dormiam em suas tendas, a lâmpada continuava acesa no santuário. A luz não dependia da atenção do povo. Ela era mantida diante do Senhor. O tabernáculo não era lugar morto, visitado apenas em momentos de sacrifício. Era o centro vivo da aliança. Depois das lâmpadas, o texto fala dos pães da presença. Moisés recebe a ordem de tomar flor de farinha e assar 12 bolos. Esses pães deveriam ser colocados em 2 fileiras, sobre a mesa pura diante do Senhor. Sobre cada fileira seria colocado incenso puro como memorial. A cada sábado, os pães seriam organizados continuamente perante o Senhor, da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. Depois, pertenceriam a Arão e seus filhos, que os comeriam em lugar santo. Os 12 pães apontavam para as 12 tribos de Israel diante de Deus. O povo inteiro, simbolicamente, estava representado na mesa do santuário. A lâmpada ardia continuamente. Os pães permaneciam diante do Senhor. A aliança tinha luz e provisão, presença e memória. Israel podia olhar para o tabernáculo e lembrar que sua vida não era sustentada apenas pelo campo, pelo rebanho ou pelo esforço humano. Os pães da presença não eram alimento comum. Eles funcionavam como sinal visível da aliança, colocando as tribos de Israel diante do Senhor de forma contínua. A mesa no santuário lembrava que Deus sustentava o seu povo e que o povo inteiro vivia sob a sua presença. Mas o capítulo 24 muda de tom. Depois da lâmpada e dos pães, surge um episódio de conflito no meio do acampamento. O filho de uma mulher israelita, cujo pai era egípcio, entra em contenda com um homem israelita. No meio da briga, ele blasfema o nome e amaldiçoa. O texto não trata isso como palavra qualquer dita em momento de raiva. O nome do Senhor
havia sido profanado no meio do povo santo. O homem é levado a Moisés. O caso é grave o suficiente para que ele seja colocado em prisão até que a vontade do Senhor seja declarada. A comunidade não age por impulso. Não há vingança imediata. Eles aguardam a palavra do Senhor. A justiça em Israel deveria estar debaixo da revelação divina, não da fúria descontrolada da multidão. Então o Senhor fala a Moisés: aquele que blasfemou deveria ser levado para fora do acampamento. Todos os que o ouviram colocariam as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação executaria a sentença. A ordem é severa, porque a profanação do nome de Deus atingia o coração da aliança. O povo que carregava o nome do Senhor não podia tratar esse nome como comum. A blasfêmia, nesse contexto, não era apenas ofensa verbal isolada. O nome de Deus representava sua santidade, sua autoridade e sua presença no meio de Israel. Profanar esse nome era atacar a própria aliança. Por isso, o caso é tratado como ameaça à santidade da comunidade. A partir desse episódio, o texto apresenta princípios de justiça. Quem ferisse mortalmente um homem deveria ser morto. Quem matasse um animal deveria restituí-lo. Quem causasse dano ao próximo receberia retribuição proporcional. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Essa frase aparece aqui como limite à vingança, não como autorização para crueldade sem medida. A justiça não deveria ser descontrolada, exagerada ou movida por ódio pessoal. O dano deveria corresponder ao dano. O culpado deveria responder pelo que fez. A vida humana tinha peso. A propriedade também exigia reparação. O estrangeiro e o natural da terra deveriam estar debaixo de uma mesma lei, porque o Senhor era o Deus de Israel. No capítulo 25, o livro amplia ainda mais o alcance da santidade. Agora, não se trata apenas do santuário, das palavras ou das relações pessoais. A própria terra entra no ritmo da aliança. O Senhor fala a Moisés no Monte Sinai e ordena que, quando Israel entrasse na terra que ele lhes daria, a terra deveria guardar um sábado ao Senhor. Durante 6 anos, o povo semearia o campo, podaria a vinha e recolheria os frutos. Mas no 7º ano, haveria sábado de descanso solene para a terra. O campo não seria semeado. A vinha não seria podada. Aquilo que nascesse espontaneamente não seria colhido como colheita comum. A terra descansaria diante do Senhor. A cena é diferente de tudo o que Israel havia conhecido. Um povo agrícola, vivendo da terra, deveria parar a produção em ciclos determinados. Isso exigia confiança. O agricultor olharia para o campo e não o semearia. O dono da vinha veria os ramos e não faria a poda normal. Os frutos espontâneos seriam alimento para todos, para o dono, para o servo, para o trabalhador, para o estrangeiro, para o gado e até para os animais da terra. O descanso da terra ensinava que Israel não era dono absoluto do solo. O povo trabalhava, plantava e colhia, mas a terra pertencia ao Senhor. A prosperidade não deveria criar ilusão de controle total. A cada 7º ano, o campo descansava, o povo confiava, os pobres encontravam alimento e a criação inteira era lembrada de que estava debaixo do governo de Deus. Então Levítico apresenta uma instituição ainda mais impressionante: o jubileu. O povo deveria contar 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Depois, no 10º dia do 7º mês, no dia da expiação, a trombeta seria tocada por toda a terra. O 50º ano seria santificado, e seria proclamada liberdade na terra a todos os seus moradores. O texto declara: será jubileu para vós. O som da trombeta no dia da expiação unia perdão e restauração. O mesmo calendário que lembrava a purificação das culpas também anunciava liberdade social e econômica. O jubileu não era apenas uma data religiosa. Era a reorganização da vida nacional diante de Deus. Cada homem deveria voltar à sua possessão, e cada um à sua família. Terras vendidas retornariam às famílias. Isso impedia que a perda de propriedade se tornasse destruição permanente de uma linhagem. Em Israel,
A terra era a herança ligada à promessa de Deus. Por isso, a venda da terra não era tratada como transferência absoluta e definitiva. O preço deveria ser calculado conforme os anos que faltavam até o jubileu. Porque, na verdade, o que se vendia era o número de colheitas até o retorno. A razão é dada pelo próprio Senhor. A terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Essa frase desmonta qualquer ideia de posse absoluta. Israel receberia a terra, habitaria nela, cultivaria seus campos, construiria casas e colheria seus frutos. Mas, diante de Deus, continuaria sendo peregrino. A terra não pertencia em última instância às famílias, aos ricos ou aos poderosos. Pertencia ao Senhor. O jubileu impedia que a pobreza de uma geração destruísse para sempre o futuro de uma família. Ele lembrava que a economia de Israel deveria ser limitada pela aliança. Terra, trabalho e dívida não podiam se tornar instrumentos de opressão permanente, porque Deus era o verdadeiro dono da terra. O capítulo também mostra o cuidado com o irmão empobrecido. Se alguém ficasse pobre e vendesse parte da sua possessão, o parente mais próximo poderia vir e resgatar aquilo que o irmão vendeu. Se depois o próprio homem conseguisse recursos, poderia calcular os anos restantes e recuperar sua propriedade. Se não conseguisse, a propriedade voltaria no jubileu. A lei criava caminhos para a restauração, não apenas para a perda. Quando um irmão empobrecesse, Israel deveria sustentá-lo. O povo deveria ampará-lo, como estrangeiro e peregrino, para que vivesse. Não deveria cobrar dele juros nem ganho abusivo. A razão volta a ser teológica. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. A memória da libertação deveria impedir Israel de criar novas formas de escravidão entre irmãos. Se um israelita empobrecido se vendesse como servo, não deveria ser tratado como escravo comum. Ele serviria como trabalhador contratado até o ano do jubileu. Então, sairia com seus filhos e voltaria à sua família e à possessão de seus pais. O texto explica que os filhos de Israel eram servos do Senhor, libertos da terra do Egito. Por isso não deveriam ser vendidos como escravos, de maneira permanente entre seus irmãos. A santidade aqui se torna profundamente social. Deus se importa com o homem que perdeu a terra, com a família que caiu em pobreza, com o trabalhador vulnerável, com o irmão endividado e com o futuro dos filhos. A aliança não permitia que o acúmulo de uns apagasse definitivamente a herança de outros. O jubileu anunciava que a história de uma família não precisava terminar na pobreza. Assim, nos capítulos 24 e 25, Levítico mostra que a santidade alcança o santuário, as palavras, a justiça, a terra e a economia. A lâmpada deveria arder continuamente. Os pães deveriam permanecer diante do Senhor. O nome de Deus não poderia ser profanado. A justiça deveria ser proporcional. A terra deveria descansar. As famílias deveriam ter caminho de restauração. Os pobres não deveriam ser esmagados. Os endividados não deveriam ser esquecidos. E a propriedade não poderia se tornar ídolo, porque o Senhor era o verdadeiro dono da terra. Depois de mostrar que a santidade alcançava o altar, os sacerdotes, a comida, o corpo, o calendário, a justiça, a terra e até a economia de Israel, Levítico chega ao seu encerramento com o peso de uma aliança. O povo recebeu um caminho para se aproximar de Deus. Recebeu sacrifícios, sacerdotes, purificações, festas e leis de restauração. Mas agora o livro coloca diante de Israel a resposta que essa presença exigia: obediência, fidelidade e consagração total ao Senhor. Nos capítulos 26 e 27 do livro de Levítico, o tom muda para uma conclusão solene. O capítulo 26 começa retomando ordens fundamentais: não fazer ídolos, não levantar imagem de escultura, não colocar pedra com figuras para se inclinar diante dela. O povo também deveria guardar os sábados do Senhor e reverenciar o seu santuário. A frase que sela essas ordens aparece de forma direta: Eu sou o Senhor. Essas primeiras palavras não são aleatórias. Depois de tudo o que Levítico ensinou,
Israel precisava entender que a presença de Deus no meio do acampamento não poderia ser misturada com idolatria. O altar do Senhor não poderia conviver com imagens de culto. O sábado não poderia ser desprezado. O santuário não poderia ser tratado como comum. A aliança exigia exclusividade. Então, o Senhor apresenta as bênçãos da obediência. O texto diz: se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes. A bênção não é apresentada como sorte, nem como força natural da terra. Ela vem da fidelidade do Deus da aliança. Se Israel andasse nos caminhos do Senhor, a chuva viria no tempo certo. A terra daria sua novidade. As árvores do campo produziriam fruto. A colheita seria abundante. A cena é de fartura e paz. Campos cheios, vinhas carregadas, celeiros recebendo alimento, famílias comendo pão até se fartarem. O povo habitando seguro na terra. O Senhor promete paz e a terra descansaria sem terror. Animais ferozes seriam afastados. A espada não passaria pela terra. Inimigos seriam derrotados. Poucos perseguiriam muitos. Porque a força de Israel não estaria em número, mas na presença do Deus que caminhava com eles. O texto também fala de fecundidade e crescimento. Deus se voltaria para o povo, o faria frutificar, multiplicar e confirmaria sua aliança. Israel comeria o velho da colheita anterior e ainda precisaria tirar o velho por causa do novo. A abundância seria tão grande que o passado de provisão abriria espaço para nova provisão. Mas o ponto mais forte das bênçãos não é a chuva, nem a colheita, nem a vitória, nem a segurança. O centro está na promessa da presença. Deus declara: porei o meu tabernáculo no meio de vós. E ainda diz: andarei entre vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Essa é a esperança que atravessa todo o livro. O Deus Santo habitando entre um povo separado para ele. As bênçãos de Levítico não devem ser reduzidas apenas à prosperidade material. A chuva, a colheita e a paz são sinais da aliança. Mas o coração da promessa é a presença de Deus. O maior presente não é apenas a terra frutificar. É o Senhor andar no meio do povo como seu Deus. Depois dessa visão de bênção, o texto muda para advertências severas. Se Israel não ouvisse o Senhor, se rejeitasse seus estatutos, se a alma do povo se aborrecesse dos juízos de Deus e quebrasse a aliança, então viriam consequências. O mesmo Deus que prometeu paz também anuncia disciplina. O povo conheceria medo, doenças, fraqueza, colheitas frustradas e derrota diante dos inimigos. A narrativa das maldições avança em ondas, como se cada etapa chamasse Israel ao arrependimento antes que a próxima chegasse. Se o povo não se corrigisse, o juízo se intensificaria. O céu se tornaria como ferro e a terra como bronze. O esforço seria gasto em vão. A terra não daria sua produção. As árvores não dariam fruto. Aquilo que antes era abundância se tornaria esterilidade. Depois viriam animais selvagens, perda, caminhos desertos, espada, peste e fome. O texto descreve cidades cercadas, pão escasso, medo dentro dos portões e destruição dos lugares altos. A terra, que deveria ser lugar de bênção, se tornaria cenário de juízo. O santuário, que deveria ser centro de comunhão, seria rejeitado se o povo profanasse a aliança. O Senhor declara que espalharia Israel entre as nações, e a terra ficaria desolada. A imagem mais pesada é a do exílio. O povo seria arrancado da terra, e a terra finalmente desfrutaria os seus sábados enquanto estivesse desolada. Aquilo que Israel não guardou em obediência, a terra receberia em juízo. Os sobreviventes nas terras dos inimigos viveriam com o coração amedrontado. O som de uma folha movida pelo vento os perseguiria, e eles fugiriam como quem foge da espada, mesmo sem perseguidor. As maldições de Levítico não são explosões de ira sem propósito. Elas funcionam como advertências da aliança. O povo havia recebido a presença de Deus, mas se rejeitasse essa presença e profanasse a terra,
sofreria as consequências. O juízo mostra que a santidade de Deus não pode ser desprezada sem quebrar a comunhão da aliança. Mas mesmo nesse cenário escuro, Levítico não termina sem esperança. O texto abre uma porta no meio do juízo. Se o povo confessasse sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, se reconhecesse que andou contrariamente ao Senhor, então Deus se lembraria da sua aliança. O Senhor diz que se lembraria da aliança com Jacó, da aliança com Isaque e da aliança com Abraão. Também se lembraria da terra. Essa lembrança de Deus é decisiva. O exílio poderia vir, a disciplina poderia ser amarga, a terra poderia ficar desolada, mas a fidelidade de Deus não seria apagada. Mesmo quando Israel estivesse na terra dos inimigos, o Senhor declara que não os rejeitaria totalmente, nem os destruiria completamente. A razão aparece novamente na aliança. Eu sou o Senhor seu Deus. Então, o livro chega ao capítulo 27, e à primeira vista, o encerramento parece mudar de assunto. O texto passa a falar de votos, avaliações, pessoas dedicadas ao Senhor, animais, casas, campos, primogênitos, coisas consagradas e dízimos. Mas esse final combina profundamente com tudo o que Levítico ensinou. Depois de mostrar como Israel deveria se aproximar de Deus, o livro termina mostrando que tudo podia ser colocado diante dele. Quando alguém fazia um voto especial ao Senhor, havia valores estabelecidos para resgate. Homens, mulheres, crianças e idosos são mencionados conforme categorias de avaliação. Se a pessoa fosse pobre demais para pagar o valor determinado, seria apresentada ao sacerdote, e o sacerdote avaliaria conforme as possibilidades de quem fez o voto. O texto mostra ordem, reverência e também consideração pela condição real da pessoa. Depois, o capítulo trata dos animais. Se alguém oferecesse ao Senhor um animal próprio para sacrifício, esse animal se tornava santo. Não deveria ser trocado nem substituído por outro. Se alguém tentasse trocar animal por animal, tanto o primeiro como o substituto seriam santos. Aquilo que havia sido dedicado ao Senhor não podia ser tratado de forma leviana. Uma vez consagrado, pertencia a Deus. O mesmo princípio aparece nas casas e campos. Se alguém consagrasse sua casa ao Senhor, o sacerdote avaliaria seu valor. Se alguém consagrasse parte do campo da sua possessão, o valor seria calculado conforme os anos até o jubileu. Mais uma vez, Levítico conecta consagração, terra e tempo. O jubileu continua presente como limite e referência, lembrando que a terra pertence ao Senhor. O texto também fala dos primogênitos dos animais. Aquilo que já pertencia ao Senhor por ser primogênito não poderia ser consagrado como se fosse nova oferta voluntária. Já era do Senhor. Também fala das coisas totalmente consagradas, que não poderiam ser vendidas nem resgatadas. Por fim, trata dos dízimos da terra, das sementes, dos frutos das árvores, do gado e do rebanho. O texto declara: santos são ao Senhor. O capítulo final de Levítico mostra que a consagração não era apenas emoção religiosa. Ela tinha peso, valor, responsabilidade e limites. Votar algo ao Senhor exigia seriedade. Dedicar casa, campo, animal ou fruto significava reconhecer que a vida inteira estava debaixo da posse e da santidade de Deus. Assim, o encerramento de Levítico leva o espectador de volta ao coração do livro. No começo, Deus chamou Moisés de dentro da tenda da congregação e ensinou como o pecador poderia se aproximar. Agora, no final, o livro mostra que o povo aproximado por Deus deveria viver em obediência e consagrar a vida ao Senhor. O altar abriu o caminho. O sangue tratou a culpa. Os sacerdotes ministraram entre Deus e o povo. A pureza ensinou discernimento. O dia da expiação purificou a nação. A santidade moral separou Israel das nações. As festas santificaram o tempo. O jubileu alcançou a terra e a sociedade. E agora as bênçãos, as maldições e os votos mostram que a aliança envolvia tudo. Levítico termina afirmando que a presença de Deus é privilégio, mas nunca é algo comum. O pecador podia se aproximar,
mas não por qualquer caminho. Ele se aproximava porque Deus havia providenciado sacrifício, sangue, mediação, purificação e aliança. E aquele que se aproximava do Deus Santo não podia voltar para a vida como se nada tivesse acontecido. A aproximação exigia santidade. A comunhão exigia obediência. A vida inteira pertencia ao Senhor. Assim chegamos ao fim da nossa jornada pelo livro de Levítico. Se você chegou até aqui, eu quero te convidar a marcar este momento de aprendizado e reflexão espiritual. Comente aqui embaixo, não apenas por engajamento, mas como um testemunho sincero do que Deus falou ao seu coração. Escreva assim: eu entendi a mensagem de Levítico. Deus abriu um caminho para eu me aproximar dele. Esse comentário não é apenas uma frase, é uma declaração de quem entendeu que o pecado separa o homem de Deus, mas que o próprio Deus, em sua misericórdia, revelou um caminho de aproximação, purificação, perdão e santidade. Levítico nos mostrou que ninguém se aproxima do Deus Santo de qualquer maneira. O altar, o sangue, os sacerdotes, as ofertas, o dia da expiação, as leis de pureza, as festas, o jubileu e o chamado à obediência apontavam para uma grande verdade. Deus é santo. O pecado é sério, mas existe um caminho para o pecador voltar à presença do Senhor. E eu te pergunto, o que mais falou com você ao longo deste livro? Foi a seriedade do pecado? A santidade de Deus? O significado do sangue no altar? O dia da expiação? O chamado para viver uma vida separada? Ou a verdade de que Deus não queria apenas rituais, mas um povo inteiro consagrado a Ele? Qual área da sua vida precisa ser colocada diante de Deus hoje? Existe algo que precisa ser purificado? Existe alguma culpa que você está carregando sozinho? Existe alguma parte da sua vida que ainda não foi entregue ao Senhor? Compartilhe nos comentários. Quando você testemunha o que aprendeu, você fortalece sua fé e também ajuda outras pessoas a continuarem ouvindo a palavra de Deus. Oro para que esta jornada por Levítico não termine como apenas mais um vídeo assistido, mas como um marco espiritual na sua vida. Que você nunca mais olhe para o sacrifício, para o sangue, para a santidade e para a presença de Deus da mesma forma. Que este livro te lembre que Deus é santo, mas também é misericordioso, que o pecado afasta, mas a graça de Deus abre o caminho de volta. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus, este é o momento. Não adie. Levítico mostrou que o pecador precisava de sacrifício para se aproximar de Deus. Mas em Jesus, Deus nos revelou o sacrifício perfeito, suficiente e definitivo. Ele entregou sua vida por nós, derramou seu sangue e abriu o caminho para que todo aquele que crê possa se aproximar de Deus. Reconheça hoje que você precisa do Senhor. Arrependa-se dos seus pecados. Creia em Jesus Cristo. Entregue sua vida a Ele com sinceridade. Diga agora com fé: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e preciso de Ti. Eu creio que o Senhor morreu por mim, derramou o seu sangue pelos meus pecados e ressuscitou para me dar vida. Eu entrego minha vida em Tuas mãos. Perdoa os meus pecados, purifica o meu coração e me ensina a viver na Tua presença. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te conduza em santidade e te faça viver cada dia mais perto da presença dEle. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.